Olá, meu povo, boa noite a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, dia 4 de dezembro de 2021, às 18 horas e 5 minutos. Começamos um pouquinho aí atrasados, né? Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade, por mais este dia, por mais este mês aí, o último do ano, né? E hoje, meus caros, como todos já sabem, é dia da nossa live da EBD, né? A nossa live da EBD. E hoje, como vocês sabem, desde o início de outubro, estamos estudando estas lições aqui, tá? Lições bíblicas de jovens, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Do quarto trimestre de 2021, cujo tema é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Tá? E hoje, meus caros, como nós sabemos também, anunciamos aqui a semana inteira, né, durante as nossas agendas de leitura, que estudaríamos esta lição aqui, lição de número 10, cujo título é O Reino do Messias, o Milênio. Esta lição será ministrada nas congregações das Assembleias de Deus, Brasil afora, e também em outras denominações que adotem esta revista, tá? Amanhã, dia 5 de dezembro. Bem, e esta lição de hoje, o Reino do Messias, o Milênio, tem como texto do dia Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que esteve aqui também na nossa agenda de leitura, tá? De quarta-feira. Diz assim o trecho: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A síntese da lição está assim escrito: O milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Isso é bastante interessante, meus caros. Tá? E o texto bíblico de hoje, tá, está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11 e o versículo de número 12. Ou melhor, capítulo 11, versículos 1 ao 12, que assim nos diz: Porque brotará um rebanho, ou melhor, um rebento, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Tá? E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos,
e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Áspide é serpente, para quem não sabe, tá? É um outro nome. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Também aqui um tipo de serpente, tá? As serpentes de grande porte, como as anacondas ou sucuris, tá? Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elão e de Sinar, e de Ramate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Viram? Isso é bastante interessante. Vou deixar ela aqui do lado. Tá? Bem, antes de nós entrarmos propriamente no tema, gostaria de agradecer a você que está aí nos assiste do outro lado, tá? Vão mandando aí seus coraçõezinhos, tá? Vão mandando bastante para subir a hype aí da nossa live da EBD, tá? Para que o Instagram interprete que está sendo aceita. Tranquilos? Também peço a você, meu irmão, minha irmã, que compartilhe. Compartilhe porque vidas precisam ser alcançadas. Você que não é evangélico, que está a nos assistir, desde já eu agradeço também, né? E se tiver uma Bíblia em mãos e quiser nos acompanhar, melhor lhe será. E no final, querendo, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? Bem, antes de entrarmos no tema propriamente dito, necessário nós trazermos algumas considerações sobre as escolas milenialistas, ou pelo menos falaremos de algumas delas, tá? Bem, existe a escola amilenista, né? E também existe a escola milenista, tá? Bem, a escola amilenista, ela prega basicamente que o milênio será um tempo exclusivamente espiritual. Tá? E mais que isso, diz também que a prisão de Satanás se deu lá no Calvário. Uma interpretação equivocada dos escritos do profeta Isaías, né? E também do fenômeno em que o próprio Jesus narra ter descido, né, ao inferno e ter tomado da mão do inimigo a chave da morte do inferno. Só que ali, o próprio trecho sagrado deixa claro que se trata de outra situação, tá? Enfim, né? Porém, como nós bem sabemos, o milênio será um período que vai acontecer de forma literal. Tá? No decorrer da aula, nós vamos demonstrar isso aqui. Tá? Bem, e nós
Enfim, existe também, dentro da escola milenista, existem, melhor dizendo, duas correntes, tá? A corrente pós-milenista e a corrente pré-milenista, tá? Lembrando, são duas escolas, tá? A escola amilenista, que foi a que nós acabamos de trazer aqui, o cerne dos seus ensinos, tá? Para quem chegou depois, essa escola prega que o milênio é um evento exclusivamente espiritual, tá? E que a prisão do diabo já ocorreu na cruz do Calvário ou em momento posterior ao Calvário. Tranquilo? Bem, e agora nós estamos falando da escola milenista, que se desdobra em duas correntes doutrinárias. A primeira delas é a corrente pré-milenista. Para eles supõem ou acreditam que a volta de Cristo em glória acontecerá após o milênio e que a pregação do Evangelho continuará sendo realizada pela igreja, tá? Durante esse período, propiciando um momento de paz e de prosperidade, tá? Porém, nós que somos pré-milenistas, tá? Esta é a segunda corrente que nós vamos falar. Acreditamos que a igreja ela é composta pelos salvos de Cristo de todos os tempos e será arrebatada antes da grande tribulação, né? Já falamos aqui em outro momento sobre as escolas tribulacionistas, né? E nós deixamos claro que somos adeptos da escola pré-tribulacionista, isto é, aquela que crê, segundo as Escrituras Sagradas, que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação, exatamente por se tratar de um juízo de Deus contra os ímpios, no caso aqui a grande tribulação, tá? E que a igreja não será alvo deste juízo, tá? Já estudamos isso aqui, tá? É assunto já estudado, tá? E aí quem quiser rever esta aula sobre a grande tribulação, convido você a, logo depois que terminarmos a transmissão, ir até lá e dar uma batida, tá? E assistir ou reassistir, tá? Pois bem, e nós também já falamos aqui que a escola pré-milenista, que é a corrente pré-milenista, né? Que no caso é uma corrente dentro da escola milenista, tá? Que é a corrente na qual nós, os pentecostais em geral, nos filiamos, tá? Já falamos aqui que é composta por essa igreja, tá? A igreja dos salvos de todas as eras, do Antigo e do Novo Testamento e dos dias atuais, tá? Que já passou pelo arrebatamento, já passou pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, tá? E que agora, na qualidade de esposa do Cordeiro, regressará com este para o reinado milenial, tá? E este reino milenial será imediatamente após a guerra do Armagedon, né, que culminará com o resgate de Israel, a punição do anticristo, do falso profeta e o julgamento das nações, tá? E falamos aqui também semana passada que o julgamento das nações se dará da seguinte forma: de um lado será posto as ovelhas, as nações que foram complacentes, foram compassivas com Israel, que de algum modo a ajudou, né? Que ajudou a nação de Israel, e serão comparadas a ovelhas e ficarão à direita do Cordeiro. E as nações que a assolaram ficarão à esquerda do Cordeiro, comparadas a bodes, tá? De sorte que estas últimas serão desarraigadas da face da terra, e as anteriores serão poupadas e ingressarão no reino milenial, tá?
E essas nações ingressarão na qualidade de súditos do Cordeiro. Tranquilos? Bem, agora que nós já falamos sobre as escolas milenialistas, né? Falamos sobre a escola pré-milenialista ou pré-milenista e a escola pós-milenista. Tá? Patrícia Barros entrou aqui. Agora que já trouxemos as duas correntes doutrinárias, tá? da escola milenista, né? Não esquece, são duas escolas, tá? A escola amilenialista, isto é, esse A aqui é de negação, tá? Amilenialista e a escola milenista, certo? São duas escolas. E dentro da escola milenista existem as correntes doutrinárias. A corrente pós-milenista ou milenialista, que acredita que o reino milenial será um reino espiritual, né? E que o inimigo foi preso na época do Calvário em momento posterior, tá? E existe a corrente, melhor dizendo, doutrinária pré-milenista ou pré-milenialista, tá? Que é a corrente na qual nós, os pentecostais, nos filiamos, que, segundo as Escrituras, crê que os salvos de todas as eras ingressarão nas mansões celestiais por conta do arrebatamento, que será precedido da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos logo em seguida, né? E depois que a igreja viver o seu apogeu lá com o Cordeiro, regressará com este para reinar por 1000 anos, tá? Bem, agora que nós já tratamos disto, tá? E para ficar bem claro, vamos tratar sobre o reino milenial propriamente dito. Mais precisamente, como será? Né? Primeiramente, importa dizer que o Senhor Jesus se assentará no trono de Davi, tá? Isso está aqui no livro do profeta Ezequiel, tá? A gente vai dar uma batida aqui no livro do profeta Ezequiel, já começando aqui o nosso tradicional tour pela Bíblia, tá? Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 24 e 25, que assim está escrito: E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Talvez você esteja se perguntar: irmão, aí na passagem falou que o rei será Davi e não Jesus. Permita-me esclarecer uma coisa. Este Davi aqui, a quem o profeta Ezequiel se refere, é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Davi humano, o grande rei Davi, viveu cerca de 500 a 600 anos antes do profeta Ezequiel, tá? E na árvore genealógica de Cristo está quem? Davi. Ou seja, em termos biológicos humanos, o Senhor Jesus descendeu da linhagem de Davi. Por isso que nas Escrituras a gente vê constantemente algumas pessoas se referirem a Jesus como o filho de Davi, tá? O próprio Jesus, lá em Apocalipse, refere-se a si próprio como a raiz de Davi.
tá? O rebento de Jessé. Jessé foi o pai de Davi, né? Enfim, tá? E sobre isto, nós trazemos aqui ao lume o comentário da Bíblia de Estudo aos versículos 24 e 25 do capítulo 37 de Ezequiel, que nós lemos aqui. Diz assim: a linguagem de servo é uma característica de profecias messiânicas. Olha aqui, viram? Messiânica vem de Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. A herança davídica aqui é uma locução adjetiva, tá? Significando a herança de Davi, do rei Davi, tá? Representada por termos como reinará e meu servo Davi, estabelecerá uma unidade nacional e impedirá os abusos que predominaram na história pré-exílica de Judá. O novo governante incorporará os ideais estabelecidos em Deuteronômio 17, versículos 14 a 20, subordinando-se à autoridade do Senhor. A reunificação das tribos estará ligada ao fomento da esperança messiânica. Viram? Viram aqui, meus caros? Viram aqui? E não somente isso, ele faz referência aqui ao capítulo 34, também de Ezequiel, tá? Versículo de número... Cadê? Versículo de número 24, que assim está escrito: e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi, será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E aqui a referência, tá? Novamente traz o seguinte: além de vir a ser o pastor de Israel, Deus também promete indicar um príncipe. Estou lendo aqui a nota de rodapé do comentário bíblico a este versículo, tá? Da Bíblia de Estudo. Um príncipe, ou Messias, da linhagem de Davi. Viram? Então, meus caros, aqui este Messias é o Senhor Jesus Cristo. Isto vai ficar claro para nós em Lucas capítulo 1, versículo de número 32. O anjo vai dizer o seguinte a Maria e também a José. Presta atenção nisso aqui, tá? Olha o que a referência nos diz. Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Viram? Aqui o anjo retoma as profecias lá de Ezequiel e de Isaías, tá? Quando se referem ao Senhor Jesus como sendo o Davi espiritual, tá? Porque esta é a interpretação, a exegese mais correta. Aqui em Ezequiel é um Davi espiritual, isto é, Cristo, o Messias, tá? Então, meus caros, que isso esteja claro. Então, ele se assentará no trono e reinará, tá? Isto porque todas as promessas que Deus fez a Davi não contemplavam propriamente Davi, mas na sua presciência Deus apontava para Cristo, tá? Que seria a linhagem de Davi, tá? A linhagem real, tá? E nestes termos, Jesus herdaria o trono e também toda a justiça, tá? E já que estamos falando de justiça, né?
o reinado milenial também será um reinado de justiça. E isso está aqui no texto bíblico da lição, tá? Que reproduz Isaías 11, versículo 4, que está dizendo o seguinte. Vamos ao texto. Mas vamos pegar o 3 para a leitura ficar compreensiva. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Viram? Isto é bastante interessante, meus caros, porque em diversas passagens, tanto nos evangelhos como também no livro de Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo foi investido, tá? de todo o juízo, isto é, de todo o julgamento, de toda a justiça. Tá? Por quê? Porque o próprio Jesus diz o seguinte aos fariseus, em uma das passagens dos embates dele com os fariseus. Ele diz aos fariseus assim: vós julgais segundo a carne, eu, porém, julgo conforme a reta justiça. Tá? E ele diz mais, né? Ele diz que todo o juízo foi dado a ele, que o Pai deu a si todo o juízo. Tá? Isso também está nos evangelhos, mais especificamente no evangelho de João. Não me recordo agora qual o capítulo e o versículo, mas está no evangelho de João. Tá? Então, meus caros, é de extrema importância que nós possamos compreender isto. Tá? Sobre ele repousará a justiça. E juntamente com ele, a igreja, que também irá, juntamente com ele, julgar o mundo. Tá? E isto está aqui, sabe onde? O apóstolo São Paulo traz esta revelação quando traz algumas advertências aos coríntios acerca de questões litigiosas que ocorriam entre eles. Tá? E aí Paulo sinaliza. Na verdade, ele faz uma pergunta de cunho retórico, isto é, em tom de afirmação. Querem ver? Aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Viram? Então, meus caros, é bastante interessante isso aqui. O apóstolo Paulo traz esta revelação apontando para o juízo divino. Tá? Então, nós vamos ver isso de uma forma bastante clara, exatamente no contexto aqui já do reino milenial. Tá? E nós vamos ver aqui também, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo 13, em que ele diz o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Viram aqui? Isso aqui explica o que nós dissemos, que o reino milenial será um reinado de justiça, tá? De justiça e de juízo, tá? Então, que isso esteja claro. Tranquilos, meus caros. Também será um reinado de paz e alegria. Nós vamos voltar aqui ao livro do profeta Isaías, no seu capítulo 35. Tá? Já achamos o livro. Tá? Agora vamos para o capítulo de número 35. Cadê você? Deixa eu ver, 38, 40, 39. Aqui, achamos. 35.
E o versículo de número 10, que assim está escrito: E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com júbilo e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vou repetir. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esta passagem de Isaías é confirmada em Apocalipse, capítulo de número 21, tá? Versículo de número 4, especialmente a parte B do versículo. Ele diz: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ó, tá vendo? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E aí vem a parte final que é interessante, ó. Porque as primeiras coisas já são passadas. Viram? Ou as primeiras coisas são passadas. Viram? Mas a parte mais emblemática do versículo que chama a atenção é que ele diz que Deus enxugará, limpará dos olhos toda lágrima. Tá? Então, meus caros, isso é de extrema importância. Tá? Assim será este reinado de paz, de justiça, de alegria. E será um reinado cuja abrangência será para todos os povos da terra e sobre todos os povos da terra. Tá? Querem ver isto? Nós vamos aqui para o livro do profeta Daniel. Tá? Nós passamos de Isaías, passamos por Jeremias, Ezequiel, e depois de Ezequiel vem Daniel, o último dos profetas maiores. Tá? Pois bem, Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 27, que assim está escrito: E o reino, e o domínio, e a majestade, aqui, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha aqui. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Viram? Viram aqui? Viram aqui? E também nós vamos ver isto, a confirmação desta passagem de Daniel está no capítulo 21 de Apocalipse, versículos 24, e depois saltamos para o versículo 26. Olha o que nos diz o trecho: E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Ela quem? A Jerusalém celestial. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Versículo 26. Viram? A ela quem? A Jerusalém celestial. Tá? Que será povoada pelos santos, aqui a igreja do Senhor, que aqui em Apocalipse é chamada de a esposa do Cordeiro. Tá? Viram? E por que ela é chamada de Jerusalém celestial? Porque quando descer do céu, ela vai se estabelecer exatamente onde é a capital, Jerusalém atual, tá? Então, meus caros, é algo de extrema importância.
Tranquilos? Bem, já dei um spoiler aqui, né? Não preciso dizer também que esse reinado será um reinado com a igreja, né? Está em Apocalipse, aqui mesmo em Apocalipse, capítulo de número 20, que é o nosso texto bíblico, tá? Apocalipse 20, versículo de número 6, que está escrito assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá? A primeira ressurreição aqui vai alcançar a igreja do Senhor e todos aqueles salvos que desde o Antigo Testamento e o Novo, tá, até os dias atuais, morrerem em Cristo, ressuscitarão, conforme o apóstolo Paulo descreve lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a seguir, e também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 a 17. Tá? Já tratamos disso aqui. É assunto dado e é assunto estudado. Tá? Quando nós tratamos sobre o arrebatamento da igreja. Batemos bastante nisso aqui. Tá? Pois bem, né? E aqui, observe-se que estes são exatamente os escolhidos, a igreja, tá? Que vai participar deste evento, tá? Então, meus caros, que isso seja claro. Nós vamos ver isso também no capítulo 21, aqui mesmo de Apocalipse, e o versículo 9, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Viram? Então, meus caros, vejam que coisa maravilhosa isso aqui. Tá? Então, nós temos bem isso aqui. Tá? Então, nós vamos ver que essa esposa é, enfim, né? Bem, falaremos aqui em ligeiras palavras sobre as principais características do milênio, tá? Do reino milenial, tá? A primeira delas é a respeito da longevidade de seus súditos. Os súditos do milênio, do reino milenial, terão longevidade. O que é longevidade, irmão? Dá-se o nome de longevidade àquelas pessoas que vivem por longos períodos de anos, tá? Que vivem muito, tá? Longevidade é isso, é viver muito, tá? Isso está, sabe onde? Vamos voltar para Isaías, capítulo 65, versículo de número 20. Tá? Está aqui já. É só avançar aqui um pouquinho para o capítulo 65. Pronto, achamos. Isaías 65. Agora, versículo 20. Que assim está escrito: Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Viram? Imagina aí um jovem com 100 anos. Imagina aí. 100 anos atualmente é considerado velho.
pelo menos aqui na cultura ocidental, o jovem só é considerado jovem entre 18 e 30 anos. Eu, por exemplo, pela faixa etária, estou teoricamente fora, né? Enfim, né? Porque já passamos dos 45 e já estamos próximos dos 50, né? Enfim, né? Mas também nós vamos voltar a Apocalipse 21, 4, porque tem uma particularidade aqui que nós precisamos reexplicar, porque explicamos ontem, tá? Mas para que fique claro, temos que explicar novamente. Tranquilos? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Ontem, na agenda de leitura, nós falamos aqui que o capítulo 65, versículo 20 de Isaías, deve ser lido da seguinte forma: que os súditos do milênio, eles terão corpos normais, serão seres humanos normais, tá? A diferença é que vão viver muito, porque durante o milênio não vai haver problemas de saúde, não vai haver crises sanitárias, não vai haver doenças, tá? Não vai haver fome generalizada, tudo isso vai desaparecer. Então as pessoas vão viver mais e melhor. A qualidade de vida será restabelecida nos moldes originais. Moldes originais aqui, leia-se pré-diluvianos, tá? Anteriores à era do dilúvio, em que os homens viviam muito. A Bíblia relata homens que viveram 600, 700 anos, né? Por aí vai, tá? Isto foi sendo gradativamente reduzido exatamente por conta do aumento da iniquidade, tá? Que afetou toda a cadeia terrestre, toda a cadeia de produtividade, tá? Tanto da flora quanto da fauna, tá? Falamos isso aqui, né? Que a queda causou efeitos catastróficos na criação, tá? Não existiam ervas venenosas antes da queda. Depois da queda do primeiro casal, passaram a existir ervas venenosas, tá? Não havia parasitas verminosos, tá? Depois da queda passou a existir. Por quê? Porque o pecado foi a maldição lançada sobre a terra, tá? Por conta do primeiro casal, do primeiro homem, né? Já explicamos isso aqui, tá? Então agora esta realidade vai ser restabelecida. Os súditos do reino milenial, os integrantes daquelas nações que vão participar, que vão ingressar no milênio, eles serão alcançados pela morte, tá? Só que vão morrer de causas naturais, de velhice mesmo, tá? Porém, quando o versículo 21, o capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse diz que não haverá mais morte, aqui é uma referência àqueles que já escaparam da morte, que já fizeram parte da primeira ressurreição e que receberam corpos gloriosos, tá? Aí, sobre estes, não mais a morte terá poder, tá? Como Paulo profetizou, escreveu lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele diz lá, né, que o que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E então cumprir-se-á a profecia que foi dito: tragada foi a morte pela vitória. Tá? Então aqui
O clímax dessa narrativa de Paulo se dá aqui, no capítulo 21, versículo 4, tá? Em que o corpo físico que hoje nós temos, ele vai dar lugar a um corpo glorioso, mas isto é para aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Neste caso aqui, os antepassados e a Igreja de Cristo. Tá? Está claro isso? Era necessário que nós explicássemos de uma forma mais pormenorizada, porque ontem nós demos uma explicação sucinta, tá? Só para não deixar ninguém perdido. Porque às vezes alguém vê, em Isaías diz que o jovem morrerá aos 100 anos. E aqui diz que não haverá mais morte. Como é que vai ser isso? Temos aqui uma contradição? Não. Tá? É necessário explicar categoricamente que os que vão ser alcançados pela morte são os súditos, isto é, aqueles que são povos oriundos das nações que foram poupadas lá na guerra do Armagedon e que ingressaram no reino milenial. Tá? E eu falei aqui semana passada que são estes povos aí que quando se completarem os 1000 anos e ocorrer a soltura do diabo, eles serão enganados novamente pelo diabo. Tá? Enfim. Tranquilos? Bem, já que esclarecemos essa questão, vamos avançar para a próxima característica. E qual é? A de que o reino milenial será marcado por um novo mundo. Isaías 65, 25. Tá? Isaías 65, versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Engraçado que esta mesma narrativa está no capítulo 11 de Isaías, no texto bíblico. Nós vimos aqui, querem ver? Está no versículo, cadê? Aqui está no versículo 7 do capítulo 11 de Isaías. Ele retoma isso aqui, em Isaías 65, 25. E ele diz mais aqui: e o pó será a comida da serpente. Né? Detalhe, a serpente continua refém da sua maldição originária. Tá? O único animal que não foi restabelecido à sua condição original. Por quê, irmão? Porque a serpente, não esquece, foi a serpente que ludibriou Eva, tá? O diabo se utilizou da serpente e ludibriou Eva, e a punição de Deus contra a serpente foi que ela agora passaria a rastejar e comer pó todos os dias. Tá? Note-se que lá no Éden, o julgamento, em que pese ter sido o primeiro casal a pecar, né? O julgamento de Deus começou pela serpente. Tá? Enfim. E aqui a parte final do versículo diz: não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Tá? Tranquilos, meus caros? Bem. E tem uma passagem aqui mesmo em Isaías, que eu estava procurando, acho que está aqui mesmo, no capítulo 11. Tá? Querem ver? Querem ver? Não é aqui. Mas em Isaías também diz claramente que este novo mundo, querem ver? Este novo mundo, meus caros, será marcado por um novo céu
e uma nova terra. Tá? Eu li isso em Isaías, mas isso também está, nós já vimos na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13, onde ele cita claramente isso, tá? Segunda epístola, já lemos aqui essa referência, vamos retomá-la só para que vocês entendam a narrativa, tá? Aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos retomar. Ele diz aqui: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Tá? Aqui ele faz referência, ele nos diz aqui onde está. Sabe onde é que está isso? Vamos ver a narrativa de Isaías, no capítulo 32. Isaías 32, 16. Olha o que diz o trecho. Veja. É 16 mesmo? Eu estou no lugar certo? Deixa eu ver. Não, parece que o leitor, o escritor aqui se equivocou. Não é 16 não. Tá? Enfim, eu deixo aí nos comentários para quem quiser pesquisar depois. Mas tem uma passagem em Isaías que fala disto, tá? Bem, e aqui em Apocalipse 21, né, nos versículos 1 e depois saltaremos para o 5, ele diz claramente isto. Olha o que nos diz a passagem. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E agora saltaremos para o 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, escreve, porque essas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. Tranquilos? Então aqui nós vemos claramente a narrativa bíblica de que haverá realmente um novo mundo, tá? Um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Como nós vimos aqui no capítulo 65, versículo 25 de Isaías, né, que ele até repete a fala do capítulo 11, versículo 7, né, que fala do boi, do leão que vai comer palha como o boi e tal. Aqui basicamente ele está trazendo a ideia de que a terra será restabelecida à sua condição original. Tá? Haverá de fato, né, um novo mundo, tá? Vai haver uma mudança, vai haver mudanças climatológicas, o ambiente ficará mais propício, o ar será mais puro, tá? A vida será melhor, a qualidade de vida será melhor, né? E isso vai permitir que as pessoas da terra vivam mais e melhor, tá? Não vai haver criminalidade, não vai haver prostituição, não vai haver pobreza, né? Não vai haver desigualdades sociais, tá? Por quê? Porque as pessoas receberão as instruções diretamente do Senhor. Ele ditará os estatutos pelos quais a humanidade deverá se basear, tá? E haverá uma era de prosperidade, tá? Em que as pessoas vão ser hospitaleiras umas com as outras, né? Vai haver mais amor, não vai haver enganos, não vai haver mentiras, não vai haver traições, corrupções. E sabe por quê que essas coisas não vão acontecer? Porque o diabo estará preso, que é a próxima característica. Isso está Apocalipse, capítulo 20,
versículos 1 ao 3. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Tá? Cadeia aqui é sinônimo de algema, tá? E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Viram? E amarrou-o por 1000 anos. Exatamente o tempo que durará o milênio, tá? Bem, ele vai estar preso. Tá? E o versículo 3 diz o seguinte: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Viram? Talvez você esteja a se perguntar o motivo pelo qual ele será solto. Ah, irmão, Deus não já sabe, Jesus não já sabe que o diabo é miserável, é extremamente maléfico, é maligno? Por que vai soltá-lo depois que se completarem os 1000 anos? Para se cumprir a profecia do profeta Malaquias, onde ele diz que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que ele diz outra vez? Exatamente porque é necessário que as pessoas tenham a consciência de quem é Deus, de que Deus representa o bem, mas é necessário também que elas saibam que existe o mal e existe um agente do mal, e que elas saibam diferenciar quem é o melhor para elas, se o bem ou o mal. Tá? Tal qual acontece hoje. Lá em Deuteronômio, o Senhor advertiu o povo de Israel dizendo: Eis que ponho diante de vocês 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da morte e o caminho da vida. E aí ele diz no final o seguinte: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Ele dá um conselho, tá? Mas Deus não interfere no livre-arbítrio humano. Foi um princípio que ele próprio estabeleceu, tá? O do livre-arbítrio. Os seres humanos são livres para escolherem. E é por causa desse livre-arbítrio, inclusive, que nós vemos de um lado pessoas servindo a Deus e de outro lado vemos pessoas seguindo suas próprias concupiscências, seus próprios deleites, indo após os ensinamentos do diabo, tá? Que os engana através de doutrinas malignas, tá? Que estão aí engendradas em cada nível de infraestrutura de poder e da sociedade, tá? Inversão de valores, né? O certo é errado e o errado é certo. Então, meus caros, tudo isto vai ser pesado neste momento. Porque as pessoas vão ter a real consciência de quem é Deus e de quem é este ser maligno. E então elas vão saber diferenciar, tá? Porque não se pode falar em amor se não for dado àquele ou àquela a opção de escolha. A liberdade de escolha, tá? Bem, e como nós dissemos, já demos aqui um spoiler, né? Na verdade, o easter egg durante a aula inteira, né?
Aqui ainda estou resquícios da gripe, tá? Uma das características principais do milênio é exatamente o seu tempo, a vigência de duração, que será de 1000 anos. Tá? Está aqui nos versículos 4 ao 7 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Viram aqui uma coisa interessante? Falamos mais cedo aqui que a igreja terá o poder de julgar. Paulo falou isso aqui. Nós vimos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Tá? Nós vimos. Né? Aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Aqui são os mártires da grande tribulação. Já tratamos disso quando falamos lá na grande tribulação, tá? Aulas passadas, na live sobre a grande tribulação, tá? E não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante, em coro, 1000 anos. Viram? Pois bem. E o 5 diz: Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Tá? Então, meus caros, aqui os outros mortos que não reviveram são aqueles mortos que morreram e que estão morrendo e que morrerão sem Cristo, sem a salvação. Tá? Estes aí, completados os 1000 anos, vão ressuscitar para o grande trono branco. Tá? Que está aqui também no capítulo 20 de Apocalipse. Tá? A partir do versículo 11. Tá? Mas não vou cantar a pedra porque será objeto da aula de semana que vem. Tá? Lá nós vamos ver como será este juízo final, este trono, este julgamento. Tá? E aí João diz: esta é a primeira ressurreição, isto é, os que ressuscitaram em Cristo. Tá? E aí ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Viram? E o 7 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Viram? Que enquanto o diabo estiver preso, a igreja, juntamente com Cristo, estará reinando aqui na terra. Viram? E juntamente com a igreja, também os filhos de Israel, os remanescentes. Tá? Falaremos aqui dos principais propósitos do milênio. O comentarista trouxe vários, mas eu falarei apenas de 2 por causa do nosso tempo. Tá? O primeiro deles é a glorificação dos santos. Isso está em Romanos capítulo 8. Romanos, já achamos aqui. Tá? Capítulo 8, versículo de número 17 até o 23. Que assim está escrito: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Viram?
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, ou melhor, do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso também está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 17, que assim está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Viram? E aí ele acrescenta no 18: por não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E também, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, ele quem? Cristo. Tá? Vamos pegar o 10 para ficar mais claro. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Viram? Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, Cristo, tá? Também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Tranquilos? E o segundo propósito que nós listamos aqui está relacionado à conclusão do plano divino para Israel. Jeremias, capítulo de número 30, tá? Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, versículo 10. Jeremias 30, 10. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Viram? Também em Romanos 9, 27. Tá? Vamos voltar aqui a Romanos, capítulo de número 9, e versículo de número 27, que assim está escrito: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E também 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Só esta parte, tá? Vamos ler o restante. E aí diz assim: ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de
Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Tranquilos? Bem, por hoje é só. Né? Deus abençoe a cada um de vocês que nos assistiu aqui, que dedicou esse tempinho, essa horinha aí para estar conosco, tá? Agradeço a cada um de vocês. Tenham um ótimo final de semana, tá? E fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos. Fui.